Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Essa é a aula de número 95. Hoje nós vamos continuar com o assunto sobre formulários reativos e na aula passada a gente aprendeu como adicionar as validações no código do Angular para os nossos campos e hoje nós vamos aprender como nós podemos acessar cada controle de formulário, ou seja, cada campo, e adicionar o CSS para poder mostrar a validação dos campos também para o usuário. Para a gente mostrar a validação de CSS aqui no nosso HTML, e é claro que essa validação de CSS depende do framework que você estiver trabalhando juntamente com o Angular. No nosso caso é o Bootstrap, mas se você estiver trabalhando com Materialize CSS ou então com Material Design da Google, são maneiras diferentes da gente poder tratar a validação. Mas em todo caso, nós precisamos adicionar as classes de CSS em cada campo para a gente poder fazer essa validação de CSS. No formulário Template Driven, vocês vão ver que nesse caso é bem similar nos dois tipos de formulário. Então o que nós fizemos? No Template Driven, a gente aplicou um ngClass de aplicar o CSS de erro para toda a div do campo, que isso faz com que a gente adicione essa borda vermelha, também fique com a label vermelha, tenha também esse ícone e adicionamos aqui também essa mensagem de erro. Então, para isso, nós utilizamos o ngClass e criamos também essa função no nosso refactoring para poder despoluir um pouco o nosso HTML. E a gente também criou esse app campo control erro, verifica se tem necessidade ou não de mostrar essa div de erro aqui, juntamente com a mensagem. Então é exatamente isso que nós vamos fazer também para o formulário reativo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é aplicar essa classe de CSS na div aqui do form group. Só que a gente precisa criar aqui esse aplica CSS erro, então eu vou copiar. Vou voltar aqui para o meu Dataform Component e vou colocar aqui também. Aqui está faltando verifica valid e touch, então vou copiar aqui também para a gente ter as duas informações aqui no nosso Dataform Component. Só que a maneira com que a gente trata aqui é um pouquinho diferente do Template Form. O que acontecia aqui no Template Form? Nós não tínhamos o acesso às variáveis dentro aqui do nosso código Angular. A gente sempre trabalhava com a referência do próprio campo de input aqui através da variável local, né, da hash mais o nome da variável. Então aqui dentro do Dataform Component, o que nós vamos fazer? Nós já temos acesso ao campo. O que na verdade nós precisamos é do nome do campo a ser acessado. Então aqui o que nós vamos fazer? Eu vou deixar aqui o campo mesmo, só que aqui o que nós vamos fazer? Nós já temos acesso à variável formulário, então é só uma questão de acessar ao campo passado o nome do campo. E aqui como é que a gente vai fazer para poder acessar? A gente pode fazer, por exemplo, controls e passar aqui campo, porque o JavaScript também trata arrays e objetos como uma espécie de dicionário, então você consegue fazer esse acesso, só que também existe o método get. E o método get, passando o nome do campo, vai retornar a instância aqui do form control pra gente, que é cada campo desse daqui. E com isso, a gente vai conseguir fazer o acesso aos atributos, como por exemplo, de valid ou touched. Então aqui nós vamos retornar se o formulário não for válido. E aqui eu vou passar e aqui nós vamos acessar o touch. Ou seja, se teve foco no campo. E aqui vai ser a única mudança, porque essa classe de aplica CSS erro também vai passar o nome do campo e aqui a gente vai repassar o nome do campo aqui para o verifica valid e touched e a gente consegue ter essa lógica. Então, voltando para o nosso Dataform Component, nós vamos passar o Form Control Name, que é nome. Então aqui eu vou utilizar aspas simples, porque nós já temos aspas duplas aqui. E pronto, a gente já consegue aplicar uma classe de CSS.
E aqui no Template Form Component, a gente também tem esse campo Ctrl Erro, que nós também podemos utilizar aqui no nosso Data Form Component. E nós vamos colocar ele aqui, só que aqui é a mesma coisa. No lugar de passar a referência do input, nós temos o nome, o Form Control, e aqui nós colocamos as aspas simples. Então, agora sim, a gente tem o nome obrigatório. Opa, aqui na verdade eu tenho que passar para dentro dessa div logo depois aqui do input, para a gente ter a mensagem sendo aplicada corretamente. Agora sim, o CSS é aplicado corretamente. Então, isso tudo é porque a gente já fez um refactoring e deixou toda a validação, posso fechar aqui o Template Form Component, dentro do nosso Data Form Component. Porém, se a gente quisesse, no lugar aqui desse mostrar erro, colocasse a expressão, como é que a gente faria isso? Aqui, como é um Property Binding, a gente tem acesso à variável do formulário. Então, formulário, aqui eu poderia acessar Controls, poderia acessar o nome do meu campo, que nesse caso é nome, e eu poderia colocar, por exemplo, aqui se o campo não for válido. E aqui, se eu quisesse também colocar o touched, eu faria a mesma coisa e colocaria o touched aqui também. Então, se você não tiver a sua lógica dentro do seu componente Angular, você pode fazer o acesso, porque você vai ter acesso a essa variável formulário por conta do Property Binding aqui do mostrar erro, ou então de qualquer outra, ou fazer um ngIf aqui para poder mostrar uma div, enfim. E aqui também você, no lugar de controls, poderia utilizar o get. Então, para ficar um pouquinho mais... ambos vão funcionar. Então, você pode escolher. Eu particularmente gosto de utilizar o get. Em alguns exemplos que eu tenho no GitHub, eu utilizo o controls. Os dois funcionam. Você pode escolher aquele que você mais quiser, aquele que você quiser utilizar. Então, essa também é uma forma de você fazer o acesso aos controles aqui dentro do próprio template CSS. Ou então, como nós temos já aqui uma função que já retorna true ou false para a gente pode vir aqui e passar nome para deixar o nosso código um pouco mais limpo. E a gente pode fazer a mesma coisa com o e-mail. Então, venho aqui no form group do e-mail, só que aqui o nome do meu form control name é e-mail. E aplicando aqui também o input, a gente pode colocar também o e-mail aqui. Então, e-mail é obrigatório. Aqui sim nós temos duas mensagens de erro. Agora, como nós estamos utilizando duas validações para o e-mail, se foi tocado e não está válido o e-mail é obrigatório. Agora, digamos que a gente também queira adicionar uma segunda mensagem de erro para caso o e-mail não esteja no formato correto. Porque, afinal, a gente vai colocar alguma coisa, a gente já adicionou uma mensagem. Então, vou repetir aqui, só a nível de exemplo mesmo, e colocar uma mensagem de e-mail inválido. Então, para construir, eu vou construir aqui dentro do próprio formulário mesmo, para poder facilitar. E uma dica que eu dou para vocês nos projetos é que geralmente, esse tipo de validação, por exemplo, se o campo é obrigatório, você coloca essa validação aqui. Isso é uma coisa que você vai poder reutilizar em praticamente quase todos os formulários do seu projeto, se não em todos, e também em projetos diferentes. É legal você ter uma classe utilitária com essas funções para que você possa chamar dentro dos seus formulários e não precisar ficar repetindo o código dos seus projetos. Como no nosso caso aqui é apenas um formulário, então vou deixar o código aqui mesmo. Vou criar essa função aqui para verificar o e-mail inválido e eu quero verificar se o e-mail está válido. A gente viu na última aula que o formulário, que cada campo de formulário tem um objeto de erro. Então, se a gente vir aqui e colocar aqui alguma informação e fazer o submit, a gente vai ver que o form group, cada controle, no caso do e-mail, tem esse objeto aqui de erros. Então, se o erro de e-mail for válido, ou seja, se existir, a gente pode mostrar também uma mensagem de e-mail inválido. Então, aqui o que nós vamos fazer?
Vou pegar aqui o campo de e-mail. Nesse caso, como é e-mail, já posso passar diretamente aqui, não preciso receber esse parâmetro na minha função. Mas se esse objeto de erro existir, porque se for um e-mail válido, esse objeto vai estar nulo. Nós vamos verificar se dentro do objeto de erros existe uma propriedade de e-mail, que é essa validação de e-mail aqui. Lembrando novamente que a gente consegue acessar porque o JavaScript também trata arrays e objetos como dicionário, né? Chave, valor. E se quiser facilitar ainda mais, por exemplo, vou declarar uma variável de campo e-mail. A gente pode fazer isso daqui e aí já economiza. Se tiver esse erro de e-mail e o campo de e-mail também estiver tocado, aí a gente também mostra a mensagem de e-mail inválido. Agora é só a gente atualizar o nosso template e a gente pode fazer o teste. Então aqui, nome, e-mail é inválido. Então aqui continua mostrando tudo. Lembrando que é só para nível de exercício. Então vou botar aqui um e-mail.com, tira as duas mensagens, o formulário é válido e a gente consegue submeter o formulário. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub, o material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!